pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para mais essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o que aprendemos juntos. Neste tempinho que trabalhamos juntos, verificamos que os componentes curriculares História e Geografia dialogam com a língua portuguesa. A cada nova temática, nos perguntávamos, o que a língua portuguesa tem a ver com isso? Será que a língua portuguesa dialoga com outros componentes curriculares também? Será que dá para ter uma aula só de língua portuguesa? O que você acha? E sobre o que aprendemos juntos? O que ficou em destaque para você? O que? Quer ajuda para lembrar? Vem comigo! Um pouquinho do que aprendemos juntos é o que vamos rever agora. Para lembrarmos então o que aprendemos juntos, nós trouxemos para vocês um pouquinho de cada aula nossa. Lembram do nosso primeiro assunto? Olha só! Nosso primeiro assunto foi falar sobre a linguagem na transformação dos espaços. Então veja só, será que a linguagem realmente pode modificar o lugar onde as pessoas habitam, onde elas frequentam? Olha só, nós comentamos sobre vários tipos de linguagem. Então deem uma olhada nessas aqui. Observe então, pessoal, essa imagem aqui, uma pintura rupestre. Desde o início, antes mesmo do surgimento das grandes civilizações, o homem já registrava fatos e relatos, na pedra, por meio de imagens. Agora observe só os símbolos adinkra. Lembram-se deles? Presentes no continente africano. Muito tempo depois, tivemos o alfabeto latino, como nós conhecemos hoje. Nem sempre ele foi assim, tiveram algumas mudanças aí. Olha só, pessoal, o alfabeto Braille. Lembrando que ele não é língua. Este alfabeto é do código Braille, certo? Agora deem uma olhada nesta outra imagem. Aqui nós temos o alfabeto manual. Ele é utilizado em algumas situações quando a pessoa está falando em língua brasileira de sinais, certo? E falando então, da linguagem e a transformação nos espaços, nós verificamos alguns tipos de texto que nós encontramos no nosso dia a dia. Vejam só. Nós falamos da linguagem não verbal, nós temos aqui um exemplo de grafite e observem esse muro, tá bem pequenininho aqui, mas ele não teria esse mesmo charme, se não tivesse aqui esse grafite. Ele seria bem mais simples, não teria esse toque de arte. Aqui nós temos a presença da linguagem mista, porque nós percebemos o uso da linguagem verbal juntamente com a linguagem não verbal, imagens e palavras. E observem só esse bebezinho, fazendo uma careta. Nós temos aqui a linguagem gestual ou corporal. Na nossa videoaula número 2, o nosso assunto ainda se tratava de linguagens e narrativas. E nós percebemos que, para contar uma história, nós utilizamos diversos tipos de linguagem. Algumas obras literárias, por exemplo, são criadas todas com um único tipo de linguagem. Mas, na maioria dos casos, há a junção de várias delas. Vejam só. Temos aqui a obra Don Quixote, de La Mancha, primeiro romance, que se tem registro. Nós temos aqui o Dom Quixote, de La Mancha, também, mas em uma obra de arte, uma pintura. E aqui nós temos também Dom Quixote, de La Mancha, porém a versão em quadrinhos, do cartunista brasileiro Caco Galhardo. Nessa aula, nós comentamos também que quando nós vamos contar uma história, uma narrativa, falar fatos, nós podemos fazer de duas maneiras. Se os fatos são verídicos, podemos criar uma história não literária, certo? Podemos utilizar de diferentes estratégias de linguagem para transformar esses fatos verídicos em linguagem literária também. Então vejam bem, há textos literários e há textos não literários. Quando se quer uma certa poeticidade no texto, então
buscamos a estética, o belo, né, a beleza. A ficção está muito associada aos textos literários. Os textos literários podem ser também em prosa, verso ou imagem. Os textos não literários, eles têm objetivos diferentes, né, do texto literário. O objetivo desses textos geralmente são a informação, né, convencer alguém de algo ou mesmo explicar. Então, eles podem acontecer em prosa e também por meio de imagens, é o mais comum, certo? Na nossa videoaula número 3, nós começamos a falar de um tema que é muito comum na língua portuguesa. Na verdade, em qualquer língua, né? Em qualquer lugar do mundo se discute isso. A formação da língua mãe, né? Da língua materna de um país, de uma nação. Vejam só, quando falamos, né, da língua portuguesa, a língua que nós falamos, que era o título da nossa aula, nós verificamos, olha essa imagem, que nós recebemos influência de diversos povos. Então, se nós observarmos aqui, nós temos povos indígenas, afro-brasileiros, né, de descendência, né, dos povos africanos. Nós temos aqui embaixo, né, pessoas que são descendentes de europeus, né? Aqui no mapinha temos essa ideia. Mas, na verdade, não é possível localizar isso, né, em um mapa. O nosso país é muito miscigenado, porque ele recebeu contribuição de diferentes povos para a sua formação. E isso se refletiu na língua também. Vamos lá. Nós falamos que a cultura e a identidade de um povo, a cultura, pessoal, é tudo que esse povo, né, faz de tradição, que é passado geração após geração, certo? É relacionado ao fazer humano. Isso constitui a identidade desse povo, né? Então, esse fazer humano está relacionado à língua. E, por sua vez, a língua contribui para a construção e a preservação da identidade e a cultura desse povo. Então, olha como está tudo, né, relacionado, certo? Então, por isso, não podemos criticar alguém pela linguagem que ele usa, né, pelo jeito que ele fala, pelo vocabulário que ele utiliza, porque isso faz parte de quem ele é, da identidade dessa pessoa, certo? Por isso, nós falamos das identidades, né, que aqui no Brasil, por ser tão miscigenado, nós temos várias identidades, ok? Do sujeito falante. E essa variação pode acontecer por fatores regionais, né? Em certa região, fala-se tal palavra, né? Usa-se uma certa pronúncia, ok? E por fatores sociais. Se nós formos pensar, você, né, que é pré-adolescente, adolescente, faz um uso diferente da linguagem do que seus avós, por exemplo, né? Então, isso é um fator social, está relacionado à idade, né? A diferença das gerações. Ok, e quando nós falamos, nós podemos utilizar diferentes níveis de formalidade. Que é isso? Estão lembrados? Você pode falar a linguagem padrão, né, que é aquela que é ensinada nas escolas, né? É aquela que você utiliza para registrar suas respostas nas atividades. E você pode usar uma linguagem mais simples, coloquial, usada no dia a dia. Com seus amigos, né, você possivelmente deve usar gírias e o jargão, que está relacionado a profissões, né? Termos específicos de determinadas profissões. Bem, pensando então na questão da língua, né, e a identidade das pessoas, na videoaula número 4, nós fizemos um esquema aqui. Olha só como nós registramos esse conhecimento. Será que você criou também, lá nas suas anotações, esquemas desse jeito que nós trabalhamos na videoaula? Você criou o seu esquema específico, né, e do seu jeitinho? Melhor ainda. Então, olha só, nós falamos que a língua portuguesa e as variedades linguísticas e a própria pessoa, né, escolhe partes, né, ela determina o que ela quer falar da língua portuguesa, das variedades linguísticas, de acordo com a identidade que ela tem. E assim, né, nós temos a identidade linguística individual, ok? Nós comentamos, pessoal, sobre a obra A Bolsa Amarela. Lembram-se da personagem Raquel? Ela falava do amadurecimento que ela teve, né? Uma menina de 10 anos que começou a registrar as suas experiências em um diário.
mas esse diário era uma bolsa amarela. Lembram, né? Então, nós verificamos que a língua, né, quando nós registramos aquilo que nos acontece, né, como no diário, nós podemos verificar o amadurecimento pessoal e verificar a identidade, né, das pessoas. Por isso que quando alguém escreve um bilhete, quando você lê, mesmo que ele seja anônimo, você imagina quem seja, né, o autor, porque você já conhece o vocabulário. Então, de uma certa maneira, você conhece a identidade da pessoa. Na aula 4, comentamos então sobre o romance. Lembram? A Bolsa Amarela é um romance. E aí nós falamos dos elementos da narrativa. Vejam bem, se nós vamos contar fatos, né, que são aqui, ó, o enredo, nós temos uma pessoa para contar, que é o narrador. Nós temos um lugar, que esse lugar, ele é determinado pela descrição do espaço. Um tempo. A maioria das narrativas tem um tempo, né, determinado ou indeterminado, mas ele acontece em algum momento, certo? Então, ele é descrito e nós temos a descrição dos personagens. Então, a partir daí, nós temos todos os elementos, né, para a construção da narrativa, certo? E a narrativa romance, ela é bem longa, né? Então, se nós formos observar um conto, tem esses elementos da narrativa aqui, a maioria deles, né? E se nós formos observar o romance, que é bem extenso, ele vai ter todas essas características aqui, certo? Então, veja bem, como que a gente organiza, né, dentro dessa obra, o desenvolvimento das ações, o desenvolvimento do enredo. Olha só esse esquema aqui, vejam comigo. A história começa com uma apresentação. Então, aqui, observe que ela está na horizontal, tá tudo tranquilo, né? E aí começam a acontecer algumas coisas na vida dos personagens principais que mexe com a vida normal e tranquila que ele tinha, né? Então vamos pensar aí lá na vida da Raquel. A vida dela estava tranquila, mas de repente tudo começou a ficar mais difícil com a chegada da adolescência. Então, várias coisas foram acontecendo, a tensão da narrativa foi aumentando. E aí, no ponto máximo de tensão, que nós chamamos de clímax, né? Aí é o momento mais interessante da narrativa. Tudo termina, né? Tudo acontece, cada problema desse tem uma possível solução, né? E a história volta novamente aqui no final ao mesmo nível de antes, certo? Isso acontece capítulo após capítulo e se nós formos analisar do início ao fim da narrativa também. E então, será que todas as narrativas são assim, ficcionais? Será que todas as narrativas são tão longas como o romance? Nós falamos sobre a fábula relacionada à ética. Lembram-se, né? A ética está relacionada às regras e princípios que orientam, né, as pessoas para uma boa convivência, ok? E tudo isso, esse conceito de ética, né, surgiu lá na Grécia Antiga, com o conceito de belo. O belo aqui é relacionado à harmonia, certo? Então, ao equilíbrio das coisas, não ao exagero. Então, aqui nós temos como exemplo o templo de Apolo, né, que nós trabalhamos na nossa aula 5. E eu havia pedido para vocês observarem as colunas, né, que elas são bem harmônicas, né, são todas idênticas. E aqui nós temos Esopo, né, que foi considerado, né, um dos maiores fabulistas. Vejam só, a fábula, pessoal, embora seja amplamente difundida na Grécia em um determinado período, não se sabe ao certo, né, se foi realmente lá. Por quê? Porque era um polo comercial, né? E aí, pessoas do mundo inteiro circulavam por ali. Há estudos que indicam que a questão do ditado popular e a fábula tenham surgido ao mesmo tempo. E que em alguns lugares do continente africano, isso era muito comum. Então, ao invés de dizer que a fábula era um texto longo, né, os ensinamentos eram mais curtos, como, por exemplo, no ditado popular, no provérbio, né? E aí, com o passar do tempo, na Grécia Antiga, isso se modificou e tornou um texto, então, um pouquinho maior, né, do que um provérbio popular. Trouxemos para vocês também nessa videoaula exemplos de fábulas de diversos povos, inclusive de povos indígenas, e na aula de hoje nós trouxemos para você relembrar
essa indicação de leitura aqui, As Mais Belas Fábulas Africanas, certo? E falamos do discurso direto. Estão lembrados dele? Quando há o momento em que o personagem fala, então há um parágrafo e um travessão. Daqui a pouco vamos verificar isso, porque trabalhamos esse assunto em outras aulas. Olha só, falamos da cidadania no gênero diário. Então, como podemos verificar a cidadania do dia a dia das pessoas? Às vezes parece um assunto tão distante de nós, né? Mas não é não. Verificamos aqui, né, no Diário de um Banana, que a cidadania é o usufruir de direitos, mas também é o cumprimento de leis, certo? E que as pessoas têm direitos civis, têm direitos políticos e direitos sociais. Estão lembrados dos trechos de Diário de um Banana? Trouxemos aqui para vocês 2 trechos. E olha só, temos aqui um exemplo de discurso direto e um exemplo de discurso indireto. Vamos lá? No discurso direto, nós temos a fala do personagem diretamente, né? Então, observe esse termo, vamos fazer uma associação. Claro que aqui, como é linguagem mista, né, tem um balão de fala, mas se não tivesse esse balão, teria o travessão. Aqui, nós já temos a presença do discurso indireto. Então, vejam só. Ele falou que eu estava proibido de jogar videogame por 2 semanas. Então, quem disse isso daqui foi o personagem, né? Foi o pai do Greg. Mas quem está contando é o próprio Greg. Então, o discurso é indireto. Olha a diferença. O próprio pai do Greg dizendo, vamos ter uma conversa agora, amigo. Verificaram a diferença? Bem, na nossa videoaula número 7, nós falamos sobre preconceito linguístico. Nós continuamos aquela conversa sobre a língua, né, que havíamos iniciado nas nossas primeiras aulas. Então, vejam bem, nós verificamos que o preconceito linguístico ele é muito prejudicial, né, porque é um julgamento sem conhecimento, né, e as pessoas sofrem com isso quando são vítimas. E nós verificamos que a alteridade ela é oposta ao preconceito linguístico. Por quê? A alteridade, ela está relacionada a reconhecer que cada pessoa é única, que ela é singular. E respeitar. A pessoa é diferente, eu sou diferente. É preciso, então, tolerar se vocês não querem ser amigos. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, não é verdade? Mas temos que respeitar, sim. Nessa aula também falamos sobre a crônica literária. E nós verificamos que a crônica é um texto, não é longo, né, um pouco maior que a fábula, e ela retrata o cotidiano das cidades. Enquanto a fábula retratava, por exemplo, os personagens sendo animais, né, que representavam o comportamento humano. Aqui não, nós já temos pessoas mesmo, e nós verificamos que a ótica é particular. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem vai contar tem um olhar criativo sobre um assunto que é banal, que é simples do dia a dia das pessoas. A linguagem também é simples. Bem, na nossa videoaula número 8, falamos do Islã. Estão lembrados? Olha só. Islã, o poema e a liberdade de expressão. Nós falamos que a liberdade de expressão é um direito das pessoas, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e está presente também no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Consta aqui, então, de diversos direitos das pessoas. E os espaços, né, democráticos são diferentes, né? Eles estão mais abrangentes, né? As ágoras, que eram as praças utilizadas para debate na Grécia Antiga. Hoje nós temos a ampliação disso para as escolas, não é verdade? Na nossa sala de aula, sempre utilizamos ali do debate para construir um assunto, construir conhecimento mesmo sobre um determinado tema. E as praças, né, ainda são utilizadas. Muitas apresentações são feitas nos saraus literários e caso você presencie, né, alguma quebra de direitos, lembre-se, né, de denunciar pelo Disque 100. Pessoal, vocês estão lembrados do Islã? É um poema, né? Não pode ser lido, ele tem que ser decorado e no momento de falar tem que ter bastante emoção, certo? Então, a emoção, claro, vai de acordo com o conteúdo desse poema. Olha só uma imagem aqui da Batalha de Islã que nós mostramos para você, um vídeo curto, né, na nossa aula e
trabalhamos esse vídeo aqui também do Islã na sala de aula e mostramos para você um pouquinho, né, do Islã da Guilhermina. Falamos, né, que é um grupo forte de Islã. Na nossa aula número 9, falamos do lugar de convivência do trovador e da mulher na literatura. Falamos do feudalismo e a música popular brasileira. Estão lembrados? Vejam só. Aqui temos o trovador, né? E pensando no trovadorismo, que é uma palavra bem diferentona, nós temos o seguinte: é um movimento poético-musical, está relacionado também a textos poéticos, acompanhados de musicalização, né? Instrumentos musicais. E olha a idade dele, pessoal, é bem antiguinho, ó, século XI, XIV. E por que que nós falamos disso ainda hoje? Porque esse movimento histórico e cultural aqui, ele influenciou a literatura aqui do nosso país séculos depois. E ele foi muito importante também para o idioma português, né? Foi um período que as cantigas feitas auxiliaram, né, a consolidação do português como idioma. Vejam só. Nós trouxemos uma cantiga lá do trovadorismo e trouxemos uma outra cantiga mais recente, da década de 60. Nós verificamos, né, que na cantiga de amigo, o trovador declara o seu amor, né, à dama. E nós verificamos que na outra cantiga, lá do trovadorismo que nós analisamos, o trovador homem imaginava, né, o que a dama sentia, mas ninguém perguntava para ela, né? Aqui nós temos também o trovador cantando, mas o trovador declarando o seu amor. Nós verificamos que a mulher, ela saiu de uma postura muito discreta, né? E de não declarar os seus sentimentos para uma postura diferente. Declarar o que quer, declarar também o que não quer, rejeitar o amor, né, do trovador. Tudo isso é possível para essa mulher aqui da década de 60 no Brasil. Falamos também, pessoal, na nossa aula 10, o espaço de vivência do cavaleiro. Lá no trovadorismo era muito comum cantigas, né, de reis, rainhas, falando dos feitos heróicos, né, dos cavaleiros. Nós falamos então da poesia e a literatura de cordel. Bem, pessoal, nós trouxemos dois exemplos para vocês. Um exemplo, né, antigo aqui, retratando o trovador, né, lá de séculos atrás, e aqui o cordelista Braulio Bessa, ok? Aqui nós temos representantes, né, escritores de cordel, exemplo de xilogravura. Aqui trouxemos a história Lampião e Lancelote e falamos, né, dos cavaleiros, o cavaleiro europeu e o cavaleiro brasileiro, numa batalha muito diferente que aconteceu aqui no sertão brasileiro. Nós falamos das artes da época da iluminura e falamos da xilogravura. Lembram-se? Na nossa 11ª aula, falamos de arte e história em quadrinhos. Olha só, nós falamos que são 11 tipos de arte, são todos esses aqui. E a história em quadrinhos é uma delas, né? Um desses tipos aqui. Vejam bem, falamos da Turma do Pererê, que é da década de 60, que é do Ziraldo, e falamos também da Turma da Mônica, que é também dos anos 60, né? Mas do Maurício de Souza. A Turma da Mônica passou por diversas transformações, né, pessoal? E, inclusive, veiculada, né, em uma das revistas em estilo mangá. Bem, sobre a história em quadrinhos, há histórias mais curtas e são narrativas, né? Lembram que comentamos há pouco o que é a narrativa? Certo. E temos narrativas mais longas. As narrativas mais longas são chamadas de romances gráficos, como esses aqui, tá? Então, nós temos esse aqui da Carolina Maria de Jesus. E nós temos esse outro romance gráfico aqui, o Congresso de Milão, que retrata, né, questões voltadas para a Libras, né, e o ensino bilíngue para pessoas surdas. Aqui, pessoal, nós trabalhamos também exemplos de frase, né? As frases são de diversos tipos, mas trouxemos alguns deles aqui para nós discutirmos esse assunto. Falamos das frases exclamativas. Estão lembrados do ponto de final de frase que se utiliza? Muito bem, ponto de exclamação. Nós trabalhamos as declarativas, interrogativas e imperativas também. Falamos do mangá e das animações brasileiras.
Então vejam só, para a leitura do mangá temos que vir da direita para a esquerda, né? E de cima para baixo sempre. E o mangá foi popularmente conhecido, né? A sua difusão aconteceu em maior parte em 1950. E há diferentes tipos de mangá. Aqui, ó, trouxemos um exemplo de anime, mas que também tem a versão mangá, né, da Sailor Moon. Esse aqui é um mangá do tipo shonen. E ainda nessa aula, falamos sobre animações brasileiras. Olha só, estão lembrados desse episódio aqui, desse trecho? Olha esse personagem, né, a vovó Juju, e o personagem Cassius Clayton. Nós trouxemos para vocês um exemplo de desenho animado que é desenvolvido com diferentes técnicas, né? A história do desenho animado, ela é relacionada a diferentes técnicas, né? Tanto para a captação de imagens, para o movimento dessas imagens e a reprodução delas também, certo? A maioria, né, hoje em dia é feita por meio digital. Então, pessoal, vimos mesmo muitas coisas e dessas, né, algumas ficarão mais na sua memória que outras, é normal. Neste caminho que percorremos juntos, verificamos que a língua portuguesa pode se relacionar a todos os componentes curriculares, pois é a nossa forma de registro escrito, falado, nossa forma de comunicar e interagir com as pessoas. Está presente em todos os lugares e momentos da nossa vida diária. Sei que a chegada no Ensino Fundamental 2 é cheia de expectativas e, às vezes, acompanhada de muitas mudanças no processo de aprendizagem e na vida pessoal também. Mas calma, vocês estão só começando a adolescência. E sobre os conhecimentos que construímos juntos, alguns deles serão considerados mais significativos para você do que outros. Isso é normal. Mas esperamos que cada um deles tenha contribuído de maneira positiva para a sua aprendizagem. Parabéns pela sua dedicação, estudante! Todos nós, professores, seja na escola ou aqui na TV, fomos desafiados a pensar novas formas de compartilhar e construir conhecimento junto com você. Para nós, professores, também foram situações difíceis, mas também de superação. Cumprimente o seu professor pela dedicação dele também. A professora Maria Isabel e eu nos empenhamos muito para que você pudesse aprender um pouco mais neste período difícil que estamos vivendo e desejamos com muito carinho que o seu próximo ano escolar seja de saúde, conquistas e sucesso na aprendizagem. Sobre as atividades, força, força, porque falta pouco para terminar as atividades do portal e aquelas que o seu professor personaliza para você. Continue caprichando nas atividades. Obrigada pela companhia de vocês, pessoal. Tchau!